Dizer sim o tempo todo é uma das formas mais silenciosas de autossabotagem. À primeira vista, parece um gesto nobre, um sinal de empatia, uma forma de manter a paz. Mas, aos poucos, sem que a gente perceba, esse sim constante começa a corroer algo essencial: a nossa soberania interior. Você já se sentiu esgotado por aceitar tudo, mesmo quando queria recusar? Já percebeu como, às vezes, seu corpo diz não, sua intuição grita não, mas sua boca solta um claro, pode contar comigo? E depois, o peso, o desconforto, a sensação de ter traído a si mesmo. Essa sensação tem nome. É o vazio que nasce quando nos afastamos de nós mesmos. Quando, por medo de desagradar, abrimos mão da nossa própria bússola. O mais perigoso nesse processo é que ele não é brusco. Ele é sutil. Ele se esconde nos detalhes. No favor que você faz mesmo cansado. No convite que aceita mesmo sem vontade. No silêncio que engole quando queria se posicionar. E quanto mais você repete esse padrão, mais a sua alma vai se apagando, como uma vela que ainda está acesa, mas já não aquece ninguém, nem a si mesma. Mas existe um outro caminho. Um caminho antigo. Um caminho de volta para casa. Os estoicos chamavam isso de viver em harmonia com a natureza racional. E parte dessa harmonia é aprender a dizer não. Não com raiva. Não com dureza. Mas com consciência. Com presença. Com firmeza serena. Dizer não não é rejeitar o outro. É proteger o que em você é mais sagrado. O seu tempo, a sua energia, a sua clareza. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em ensinamentos estoicos que talvez ninguém tenha te contado. Ensinamentos sobre limites, sobre dignidade, sobre liberdade emocional. E, se você assistir até o fim, vai descobrir um teste simples. Um teste que revela, com precisão, se você está vivendo por si ou pelos outros. Porque no fim das contas, a arte de dizer não não é sobre aprender a recusar os outros. O erro fatal que muitos cometem sem perceber. Confundir bondade com submissão. Esse é um dos enganos mais profundos e mais disfarçados que muitos de nós cometemos. Crescemos ouvindo que devemos ser bons, generosos, acessíveis. E é claro que esses valores têm beleza. Mas, com o tempo, eles se distorcem. Viram máscaras. E por trás dessas máscaras, mora um medo. O medo de não sermos amados se dissermos não. Então sorrimos, mesmo quando estamos exaustos. Dizemos claro, mesmo quando nosso silêncio súplica por descanso. Acreditamos que ser bom é nunca causar desconforto. Que amar é ceder sempre. Que respeitar é se anular. Mas Epicteto foi direto, quase cruel em sua lucidez. Se você quer agradar a todos, prepare-se para ser escravo de todos. E essa escravidão é silenciosa. Ela não prende o corpo, prende a alma. Ela não vem com correntes visíveis. Ela se esconde nas pequenas traições diárias que cometemos contra nós mesmos. A cada vez que dizemos sim sem querer, estamos enviando uma mensagem ao nosso inconsciente: minha vontade não importa. Meu limite é frágil. Minha voz pode ser calada. Só que o verdadeiro estoico não age para agradar. Ele age em coerência com a razão. E a razão não é fria. Ela é justa. Dizer não pode, sim, ser um gesto de profunda bondade. Porque, ao respeitar o seu próprio limite, você ensina o outro a fazer o mesmo. Ao preservar sua energia, você oferece ao mundo uma versão mais inteira de si. E ao escolher não se ferir para evitar um desconforto alheio, você planta um novo tipo de amor. Um amor que não se baseia em sacrifício, mas em presença autêntica. A generosidade verdadeira não exige que você se desrespeite. A compaixão real não exige que você se abandone. Às vezes, o ato mais amoroso é o que coloca uma linha clara entre o que você aceita e o que não aceita mais. Não por egoísmo, mas por sabedoria. Porque quem diz sim a tudo, perde o sentido de si. E sem sentido, a vida vira sobrevivência. E o estoico não sobrevive. Ele escolhe. Ele direciona. Ele vive com intenção. E a intenção começa com um não dito na hora certa. Com voz serena. Com o coração em paz. E com a consciência de que toda liberdade começa quando você decide não ser mais cúmplice da sua própria rendição. A armadilha mental que te mantém preso. O medo de desagradar.
Ele começa pequeno. Um desconforto, um olhar, um silêncio que você interpreta como reprovação. Aos poucos, esse medo vai tomando forma, se infiltra nas suas decisões, nas suas respostas, nas suas relações. E sem perceber, você não está mais vivendo a sua vida, está vivendo para manter intacta a imagem que os outros têm de você. É como se todo gesto seu passasse por um filtro invisível. Será que vou decepcionar? Será que vou parecer egoísta? Será que vão se afastar se eu disser o que penso? O estoicismo desmascara essa prisão com uma frase simples e profunda de Marco Aurélio: preocupe-se mais com seu caráter do que com sua reputação. Porque a reputação mora fora de você, está nos olhos dos outros. Muda de acordo com o humor, com os julgamentos, com o que esperam de você. Mas o caráter mora dentro. É o que sobra quando ninguém está olhando. É o que você leva para a vida e para a morte. Os estoicos sabiam que não controlamos o que os outros pensam. Nunca controlamos. Podemos ser honestos e ainda assim mal interpretados. Podemos ser leais e ainda assim descartados. Podemos ser generosos e ainda assim criticados. Porque o outro vê o mundo com os próprios filtros. A opinião alheia é reflexo do mundo interno de quem julga, não necessariamente da verdade sobre você. Quando você diz sim por medo, você não está sendo gentil. Está se traindo. Está abandonando sua própria bússola em troca de aceitação temporária. E o preço disso é alto. Porque, ao tentar manter todos satisfeitos, você vai se esvaziando. Vai se esquecendo do que quer, do que sente, do que acredita. E chega uma hora em que você não sabe mais quem é, só sabe quem os outros esperam que você seja. A armadilha é sutil, mas cruel. E a chave para sair dela não é se tornar insensível. Não é se fechar. É se lembrar, todos os dias, que viver em coerência com sua essência é mais valioso do que agradar a qualquer custo. Que o desconforto momentâneo de um não firme é infinitamente menor do que o vazio de uma vida vivida para fora. O estoico não ignora os outros. Ele apenas escolhe não se perder neles. Ele oferece o que pode, com presença e verdade, mas nunca à custa da própria integridade. Porque, no fundo, a verdadeira aprovação que importa é a sua. E ela só vem quando você tem coragem de se honrar, mesmo quando isso significa decepcionar quem esperava sua rendição. O princípio estoico que corta esse problema pela raiz. Viver de acordo com a sua natureza racional. Essa é a base silenciosa de toda a filosofia estoica. Não é uma regra moral. Não é um código de conduta externo. É um retorno. Um reencontro com aquilo que, mesmo quando tudo desaba, permanece intacto dentro de você. Para os estoicos, cada vez que dizemos sim ao que vai contra nossos valores, negamos essa essência. Traímos aquilo que é mais humano em nós, a capacidade de escolher com consciência, de agir com lucidez, de respeitar aquilo que sentimos, mesmo que o mundo peça o contrário. Sêneca dizia: a vida é curta demais para ser desperdiçada com o que não importa. E o que não importa, muitas vezes, se disfarça de urgência, de gentileza, de obrigação. É fácil se perder no excesso. Excesso de tarefas, de expectativas, de papéis. Mas no fundo, o que está em jogo não é a quantidade de coisas que você faz. É a intenção por trás de cada escolha. Quando você vive em coerência com sua razão, sua mente se aquieta. Sua alma se alinha. E o não deixa de ser um confronto. Ele vira clareza. Imagine um rio tentando correr para todos os lados ao mesmo tempo. Ele se fragmenta. Perde força. Secam as margens. O curso se torna confuso. Mas quando ele segue um único leito, ele avança. Ele escava. Ele molda a paisagem ao redor. Assim é a mente alinhada com o Logos, com o princípio racional que habita em você. Dizer não, nesse contexto, é manter-se no leito. É não se desviar por impulsos, por pressões, por carências disfarçadas de gentileza. A coerência não é rigidez. É respeito. E o respeito começa por dentro. Você não precisa justificar cada recusa. Você não precisa se explicar até ser aceito. Você só precisa lembrar que o tempo que tem, a energia que tem, o silêncio que precisa, são partes sagradas da sua humanidade. E proteger isso não é egoísmo. É sabedoria. Dizer não não significa virar as costas para o outro. Significa virar-se de frente para si.
E nessa postura silenciosa, firme e lúcida, você descobre que há uma força que não precisa se impor, uma clareza que não precisa se justificar, uma presença que não precisa se defender. O estoico vive essa força não com arrogância, mas com humildade. Ele não impõe sua vontade. Ele simplesmente não negocia sua essência, porque sabe que viver contra ela é o verdadeiro fracasso. E viver com ela é o que dá sentido, direção e paz. Um teste simples para saber se você está no caminho certo. O teste do sentimento pós-negação. Parece sutil, e é, mas revela com uma clareza quase cirúrgica se a sua escolha veio da lucidez ou do medo. Ele começa assim: depois de recusar algo, um convite, uma tarefa, um pedido, pare, silencie e pergunte a si mesmo: sinto culpa ou liberdade? Não responda com a mente. Responda com o corpo, com o estômago, com o peito, porque o corpo não mente. A culpa tem peso. A liberdade tem espaço. A culpa contrai. A liberdade expande. Se você sente culpa, talvez ainda esteja agindo para manter o outro confortável, enquanto sacrifica a si mesmo. Talvez esteja tentando proteger uma imagem, não uma verdade. Mas se sente liberdade, então algo se alinhou. Algo em você respirou mais fundo. Como se, ao dizer não para fora, tivesse dito sim para dentro. Sim para a sua presença. Sim para a sua paz. Sim para a integridade entre o que sente, o que pensa e o que expressa. Os estoicos chamavam isso de harmonia interior. E ela não nasce de grandes conquistas. Ela nasce de pequenos gestos de coerência. Dizer não pode ser um desses gestos. Simples, mas sagrado. Porque a paz interior, para eles, era o verdadeiro bem. Não a paz das circunstâncias, mas a paz que permanece, mesmo quando o mundo desaprova. Mesmo quando o outro não entende. Mesmo quando você sente a resistência da expectativa alheia. É uma paz que não depende, que não se curva, que não se vende. Epicteto dizia: o verdadeiro bem está na alma tranquila. E a alma só encontra tranquilidade quando você para de viver para fora, e começa a se orientar pelo que é real dentro de você. E o que é real, muitas vezes, não agrada, mas liberta. Não conforta de imediato, mas cura. O teste do sentimento pós-negação não é uma fórmula mágica. É um espelho, um reflexo silencioso da sua maturidade emocional. E toda vez que você escuta esse reflexo e escolhe a liberdade, você se aproxima da sua natureza racional. Você deixa de reagir e começa a escolher. E a vida, enfim, volta a ser sua. Dizer não é um ato de rejeição. É um ato de direção. Quando você diz não com consciência, você não está negando o outro. Está afirmando a si mesmo. Está afirmando que o seu tempo tem valor. Que a sua energia tem limite. Que a sua paz é uma prioridade. E toda vez que você diz sim para algo que não quer, está dizendo não para si. Está adiando seu próprio chamado. Está reforçando, ainda que em silêncio, a ideia de que o outro é mais importante do que você. Que a harmonia externa vale mais do que a serenidade interna. Mas o estoico sabe. Ele sabe que a verdadeira força não está em ser tudo para todos. Está em ser inteiro para si. Ele não se fecha ao mundo, mas também não se dissolve nele. Ele oferece o que tem, sem ultrapassar o que é. Porque entende que toda doação que vem da culpa vira cobrança. Toda gentileza que nasce do medo vira prisão. E todo sim forçado se transforma, mais cedo ou mais tarde, em ressentimento. E é por isso que aprender a dizer não é mais do que uma habilidade social. É uma forma de sabedoria prática. É um exercício de presença. É um ato de espiritualidade encarnada. Porque dizer não, quando necessário, é confiar que a sua verdade merece espaço. É acreditar que não é preciso ser aceito por todos para estar em paz. É reconhecer que sua vida não é moeda de troca. É território sagrado. E só você pode decidir quem entra, até onde vai, e por quanto tempo fica. Se essas palavras tocaram em algo dentro de você, talvez seja o momento de lembrar: a liberdade não começa quando tudo ao redor está calmo. Ela começa quando você aprende a proteger sua própria energia, mesmo que isso incomode, desagrade, desafie. Como diziam os estoicos, sua lealdade deve estar na razão.
E a razão não grita. Ela sussurra. Ela guia. Ela espera que você volte para si. Então respire. Lembre-se de quem você é. E da próxima vez que o mundo pedir mais do que você pode ou quer oferecer, escute sua voz mais silenciosa. Talvez ela diga, agora não. Talvez ela diga, isso não é para mim. E talvez, só talvez, ela diga, não. E tudo dentro de você, finalmente, dirá, obrigado.